Série de estudos. Igreja de Israel versus Igreja Adventista. Parte 4. Tema: a morte da irmã White na Igreja Adventista. Entre os pouquíssimos membros da Igreja Adventista que ainda acreditam na irmã White como profetisa, alguns afirmam que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus, porque a irmã White morreu na Igreja Adventista. Bem, primeiro ponto que precisamos entender é que a Igreja Adventista na qual a irmã White morreu não tinha absolutamente nada a ver com a atual Igreja Adventista. Veja. Alô, Livate! Livate, Livinha, Livate, Livinha, Livate. Aqui, ó, vá! Tem certeza mesmo que a irmã White morreu nesta mesma igreja? Afirmar que a irmã White morreu na Igreja Adventista como a conhecemos hoje é ignorar o que um pastor adventista afirmou em uma publicação oficial da igreja. Ele disse: "Eu sei por experiência que a igreja mudou porque eu mudei, meus filhos mudaram bastante e os meus netos mais ainda. Deles é um outro mundo, uma outra igreja." Portanto, na questão da Igreja Adventista ter se unido de forma completa ao mundo, não podemos dizer que a irmã White morreu nesta mesma Igreja Adventista. Ela é hoje uma outra igreja. O segundo ponto é que, sem considerar o fato que acabo de mencionar, se o caso de um profeta ou profetisa morrer em uma determinada igreja ou organização, faz dessa igreja a Igreja de Deus até a volta de Jesus. Se isso fosse realmente assim, o que dizer então da Igreja de Israel? A Igreja de Israel teve como fundador humano o próprio Moisés, que além de ser um grande profeta, chegou a ser comparado, segundo o texto de Atos capítulo 3 verso 22, ao próprio Cristo. Um fato: Moisés morreu na Igreja de Israel. Existe ainda uma extensa lista de outros profetas, que terminaram seus dias nesta terra, na Igreja Israelita. Samuel, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, etc. Estes são os profetas canônicos. Todos estes morreram na Igreja de Israel. E existem também mulheres que são citadas como profetisas em Israel: Débora, Hulda, Ana. Todas estas também morreram na Igreja Israelita. Temos assim, uma profetisa que morreu na Igreja Adventista, e mais de 20 profetas canônicos e profetisas que morreram na Igreja de Israel. Se a conclusão, de que se um profeta ou profetisa morrer em uma igreja, é evidência de que tal igreja é a Igreja de Deus, quem teria mais evidências para ser a Igreja de Deus? A Igreja de Israel ou a Igreja Adventista? Temos mais de 20 profetas que morreram na Igreja de Israel, em comparação com apenas uma profetisa que morreu na Igreja Adventista. Isso sem mencionar os profetas não canônicos, que são aqueles que não escreveram livros, mais de 100 profetas mencionados na Bíblia, que também morreram na Igreja Israelita. Mas alguém pode pensar que estes profetas morreram em um tempo onde não existiu uma divisão, como a que ocorreu entre a Igreja Adventista e o movimento de reforma. Então vou falar de um profeta que passou por experiência semelhante. Quem foi esse profeta? Veja o que Jesus disse dele. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mateus 11 versículo 11. Segundo as palavras de Jesus, João foi maior do que todos os profetas que já foram citados aqui. João Batista presenciou o nascimento e o início da igreja cristã. Foi ele que no ano 27 viu Jesus ser ungido com o Espírito Santo e o apontou sendo o Cordeiro de Deus. João encaminhou as pessoas para que seguissem a Jesus. Mas ele mesmo permaneceu na Igreja de Israel e morreu sem ter se unido ao ministério do Messias. Segundo o Evangelho de João no capítulo 3 verso 26, a Bíblia relata até mesmo certa inveja dos discípulos de João Batista, a respeito de Jesus estar também batizando, mostrando que não houve uma unificação visível do ministério dos dois. É possível, segundo este texto, que pessoas que acreditaram em João como profeta, segundo Mateus 21 versículo 26,
tenham questionado ou duvidado da autenticidade do surgimento da igreja cristã, por que João Batista não se uniu a ela? Afinal, ele permaneceu na igreja judaica e lá morreu, sem ter se unido ao novo ministério que nasceu em seus dias. Seria isso então uma evidência esmagadora de que a infante igreja cristã, fundada pelo próprio Filho de Deus, era uma fraude? Depois de vermos que a ideia de que, se um profeta morrer em uma igreja, não faz dessa igreja a igreja de Deus para sempre, precisamos fazer uma justa correção. João Batista morreu, depois de ainda jovem e lúcido, ver o surgimento da igreja cristã, e mesmo assim não se uniu a ela. A irmã White morreu, não estando, diante da avançada idade totalmente lúcida, em 1915, mas o movimento de reforma só veio a existir, como igreja separada da Igreja Adventista, em 1925. Ellen White não presenciou o surgimento do movimento de reforma separado da Igreja Adventista. Veja esta informação, retirada de uma publicação oficial da Igreja Adventista. Depois de malfadados esforços para a reconciliação com a Igreja Adventista em 1920 e 1922, os reformistas saíram para levar sua mensagem ao mundo. Organizaram uma associação geral em 1925. Os Adventistas da Reforma, página 45. Casa Publicadora Brasileira. A última tentativa, por parte dos irmãos reformistas, para que não ocorresse uma separação da Igreja Adventista, ocorreu em 1922, como se pode ler dessa publicação oficial. Somente depois desse ano é que os reformistas, que haviam sido injustamente excluídos da Igreja Adventista, organizaram oficialmente uma igreja separada, isso em 1925, ou seja, a profetisa morreu 10 anos antes de existir o movimento de reforma. Como ela poderia ter se unido ou ter morrido em uma igreja que não existiu em seus dias? Vimos que existiram dezenas de profetas que morreram na igreja israelita, povo que foi a primeira igreja de Deus organizada na terra. Este, e outros fatos incontestáveis, como sinais, milagres e maravilhas, não foram suficientes para garantir à igreja de Israel a infalibilidade e a certeza de que continuariam como igreja de Deus até o fim, caso apostatassem. Agora, pouparia Deus o povo adventista, se cometessem pecado igual ou maior que a igreja de Israel, por ter tido uma única profetisa, sendo ainda essa igreja um zambujeiro, e teria rejeitado a igreja israelita, que teve mais de 20 profetas canônicos que morreram lá, e sendo Israel um ramo natural? Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos capítulo 11 versículo 21.